Fala pessoal, agora eu quero mostrar para vocês como que faz a configuração do ambiente Python para desenvolvimento. Na computação científica o Python ele é muito importante por uma questão muito interessante na programação, que é o reaproveitamento de códigos, que é não reinventar a roda. Se alguém já desenvolveu uma solução para um determinado problema, a gente só precisa adaptar para o nosso problema e reutilizar esse código. E o Python ele é um grande compilado de soluções que já foram desenvolvidas e que a gente pode reaproveitar. O Python em si é uma linguagem de programação, só que ela é uma linguagem de programação interpretada, ou seja, ela não precisa compilar, como algumas outras linguagens de baixo nível. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, o site do Python, então, né, onde você pode fazer o download. No caso do Windows, vem aqui direto. Se for Linux, basta vir aqui, né, no terminal e digitar, né, sudo apt install Python 3, que é a versão do Python, né? Python está na sua versão 3 ponto alguma coisa. O que importa para nós é a 3. Digita a senha, ele vai vir aqui e vai baixar. No meu caso eu já tenho instalado, então não precisa fazer novamente a instalação. Ele está instalado, tá? O que isso significa? Que se eu vier aqui digitar Python 3, ele já vai entrar no ambiente Python. Eu venho aqui, digito 1 mais 1, ele já vai dar a resposta direto. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, enfim. O que isso tem de diferente, né, em relação a outras linguagens de programação? O Python é interpretado, ou seja, eu digito aqui um código e a máquina, o interpretador Python já faz a conversão, vamos dizer assim, direto para a linguagem de máquina, uma linguagem intermediária, na verdade, que permite mais rapidez na resposta, embora, comparado a uma linguagem de programação compilada, ela gaste mais recursos computacionais. É meio difícil de explicar isso. Eu vou mostrar aqui, vou abrir o VS Code Studio para mostrar para vocês uma programação, um programinha em Fortran, que é uma linguagem de programação compilada. Ou seja, ali como eu fiz no Python, eu quero somar dois números. O Python já me dá a resposta direto. Se eu tentar fazer isso no Fortran, não vai funcionar. Não existe eu entrar no ambiente Fortran e entrar no ambiente Fortran e já obter o resultado. Eu preciso compilar o meu programa para daí sim ele me dar um resultado. É só essa a diferença. Eu tenho um programinha aqui, ó, que soma dois números, a mesma coisa. Aquele terminal que está ali em cima, ele está aqui embaixo também, tá? No Linux é a mesma coisa. No Windows também, só que daí o que muda é que aqui nós temos especificidades do Linux que no Windows são diferentes, mas enfim. Lembrando que para computação científica o Linux é o mais adequado, tá? Por quê? Porque tem vários softwares, vários pacotes de programação, várias soluções gratuitas até, que foram desenvolvidas especialmente para o Linux. Por eles ser open source, essas ferramentas também são, então elas vão funcionar muito melhor no Linux. Para programação em geral, o Linux também é melhor, né, pelas essas facilidades aqui de integração rápida, de conseguir já obter uma resposta mais rápida da máquina. O que acontece aqui no Fortran? Para eu obter a soma de dois números, eu preciso compilar um programa para daí sim ele me dar a resposta. Então, olha só, desculpa, aqui eu estou no diretório inicial, eu tenho que ir para o meu diretório onde está o programa, tá? ls me mostra todos os diretórios. Isso aqui seria a linguagem Bash do Linux. Outro momento a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nesses ambientes de programação e computação científica para esmiuçar isso e fazer um ambiente adequado para programação e computação científica. ls me mostra as pastas que estão nesse diretório. cd eu subo
vou para uma pasta, né? CD Documents, é a pasta que está o meu código. LS mostra todos os códigos. Ali está o código soma.f90, soma.fortran90, tá? Fortran 90 é a versão do Fortran mais recente. Só que, veja aqui, ó, não adianta eu escrever soma.f90, ele não vai me dar resposta nenhuma, ele não vai somar os números. Eu preciso compilar esse programa. Então, existe o compilador chamado gfortran. Eu entro nesse compilador e digo para ele que o arquivo soma.f90, que está aqui, ó, esse programinha aqui, programa soma números, vai ter nesse programa 3 variáveis reais, que então na sequência eu peço para ele printar na tela, digite um número, eu digito o número, ele vai ler o número que eu digitei e armazenar na variável num1. Isso vai acontecer para o número 2 também. Printa na tela, digite o número, leia o que eu digitei e armazene na variável num2. A soma vai ser o somatório dessas duas variáveis. Printa para mim a soma dos dois números é o resultado da soma. Fecho o programa, encerro o programa, soma num e acabou, tá? Então, entrei no compilador, falei para ele compilar esse arquivo e que ele gere, né, como output, então -o, um arquivo executável chamado soma, tá? Dou enter, pronto, compilou. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, ls, ali, ó, programa soma está presente agora na pasta. Para entrar nesse soma, eu digito /soma, estou acessando este arquivo, este binário que foi gerado pelo compilador, e aí ele vai gerar exatamente o que eu digitei aqui. Digite um número, 1, digite outro número, 1, enter, e ele soma os dois. Percebe que é mais complicado, né, fazer um programa compilado do que um interpretado. Então, por isso que na computação científica o Python é tão importante, porque ele é fácil de se trabalhar, ele é rápido, ele não envolve passos adicionais aqui que são necessários em linguagens compiladas, embora as linguagens compiladas, né, como o Fortran, que eles tenham suas vantagens em outras aplicações. Se eu quero desenvolver um programa bem mais complexo, que envolva matrizes, o Fortran vai ser disparado melhor do que outras soluções. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, o Python, ele é uma mistura de linguagens de baixo nível compiladas. Aí, como assim? Linguagens de baixo nível compiladas. O Python, aqui no GitHub, que é o repositório onde estão guardados os códigos do Python, né? Vamos ver aqui. Aqui a gente consegue perceber que o Python ele é formado, né? Toda a estruturação do Python, o código que roda o Python, é formado 62% pelo próprio Python, 35% por C, que é uma linguagem de programação bem das antigas, vamos dizer assim, mas até hoje presente, e que várias soluções numéricas, computacionais foram desenvolvidas em C ou Fortran. C++ também, C++. São linguagens que os algoritmos de solução numéricos, eles já foram desenvolvidos nessas linguagens, o Python só envelopou eles numa casca um pouquinho mais fácil de operar, né, que é essa máquina interpretadora, que gera resultado mais rápido. Então, não existe um Python do zero, ele foi formado a partir de outras linguagens, né? O C, que é uma linguagem lá dos anos 70, bem antiga, só que a sintaxe dela é um pouco mais complicada, mas é mais próximo da máquina. Lembrando que a máquina em si, de fato, ela trabalha com 0 e 1. A gente podia programar a máquina em 0 e 1, 0, 0, 0, 1. Esse seria o princípio do computador de Turing, né? Que é ler um código binário para gerar uma saída. Só que para
nós, réis mortais, fica difícil escrever 01, 01. Então, você criou, então, isso lá nos anos 50 ainda, linguagens mais fáceis de humanos entenderem. Então, se começou com a linguagem de montagem, a linguagem assembly, que ela tem ali, ela é mais complexa, mas um humano já consegue entender, né? O que o computador tem que fazer, se ele tem que somar, se ele tem que diminuir, dar um salto, tudo isso na linguagem assembly é definido. Até deixa eu mostrar aqui a linguagem assembly. A linguagem assembly, ela tem esse formato aqui, né, de chamadas, de parâmetros que nós devemos passar para a máquina e ela vai entender. Toda a linguagem de programação posterior ao assembly foi baseado no assembly. Então, o C aqui é uma maneira de facilitar melhor a vida do programador, que ele não precisa digitar aquele monte de código através de palavras reservadas do programa e criando variáveis, e consegue chegar a um resultado de programação. Isso durante muitos anos, e inclusive hoje o C ainda é presente. Ele que roda aí boa parte dos algoritmos, inclusive que nós usamos no dia a dia, no computador em si, sistema operacional, é baseado em C. O Fortran já foi uma linguagem de programação voltada mais para cálculo numérico, né? Então, e desde então, é uma linguagem criada lá nos anos 60. Desde então, ela permanece sendo uma das melhores soluções. Todo código de computação numérica roda, de alguma maneira, vai rodar um Fortran por trás. A gente pode ver isso. Eu vou entrar agora aqui nas bibliotecas que o Python possui, né? Já voltamos a esse ponto da questão do Fortran. Só retomar aqui que o Python, então, ele é uma linguagem de programação interpretada, desenvolvida pela comunidade, voltada para soluções práticas e rápidas. E desde os anos 2000 ele explodiu, ele virou uma das ferramentas mais usadas, e muitas soluções foram criadas a partir do Python. Então, bibliotecas que resolvem matrizes, bibliotecas que resolvem até mesmo machine learning, inteligência artificial, tratamento de imagens, como eu já apresentei em outro vídeo, análise de dados, estatística. É uma infinidade de soluções, né, que foram criadas pela comunidade através do Python, por essa facilidade no desenvolvimento dele, né? E essas bibliotecas, então, que foram criadas, elas foram escalando, elas foram sendo melhoradas com o tempo, e hoje elas são fundamentais e importantíssimas para o desenvolvimento científico, como, por exemplo, o NumPy, que é uma biblioteca do Python voltada para cálculo numérico, vamos dizer assim. Então, computação científica, de fato. Então, nós temos aqui uma infinidade de funções e elementos que já foram criados específicos para a resolução de problemas científicos. Por exemplo, matrizes, resolução de equações diferenciais. Então, é uma série de soluções criadas no NumPy que fazem uso da computação científica. Só que agora, se a gente entrar no GitHub do NumPy, a gente percebe que Python presente, C presente, C++ e até o Fortran. Então, são linguagens que dependem, o Python depende dessas linguagens mais antigas. Só foi facilitado para nós, né? O Pandas já é uma biblioteca voltada para análise de dados e, de igual forma, ele também associa outras linguagens menos presente, o C, né? Bem menos, é bem mais Python, então ele já é bem mais alto nível, vamos dizer assim, né?
O OpenCV já é uma linguagem voltada para computação visual, tratamento de imagens, vídeos, até mesmo inteligência artificial voltada para imagens. E também a mesma coisa, foram soluções baseadas em outras linguagens que hoje são elementares e a gente não precisa se preocupar com o que está rodando atrás, né? Então, o Python é uma ferramenta da computação científica e muito poderosa e muito útil para nós, né? Vamos analisar aqui, deixa eu só, acho que não é exit, é Ctrl D. Vamos analisar aqui como que nós podemos configurar o ambiente Python para rodar na nossa máquina. Então, primeiro a gente, como eu falei antes, né, a gente instala o Python 3 na nossa máquina. Ele não vai instalar porque já está instalado. Na sequência, nós instalamos o Conda, tá? É sudo apt install Conda, a mesma coisa, não precisa instalar. Eu já estou instalado, mas se não tem, instala ele. Ele é um gerenciador de pacotes. Então, todos esses pacotes aqui, NumPy, Pandas, OpenCV e outros que são necessários para nós conseguirmos rodar o Python em si, o Conda vai facilitar, porque ele vai fazer esse gerenciamento. O que acontece aqui? A gente tinha um processar imagens aqui, ó. Vamos supor que eu pegue esse arquivo, copie, entre no Python, tá? E cole ele inteiro aqui. Percebe que ele vai dar erro, ó, ele não vai conseguir rodar, porque não basta vir aqui e falar para ele importa as bibliotecas e vai seguindo instrução por instrução. Ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa estar em um ambiente de programação, um ambiente Python, capaz de gerenciar as bibliotecas, trazer essas bibliotecas se nós precisamos no nosso código, linkar essas bibliotecas ao nosso código e aí sim resolver, né, aquilo que nós estamos nos propondo. Então, para isso que o Conda serve. O Conda ele vai gerenciar esses pacotes necessários e vai nos dizer, né, o que é necessário para rodar, vai puxar essas bibliotecas que são necessárias para rodar o nosso código. Então, Conda Info Env, nós vamos mostrar os ambientes de programação, que eu posso criar vários. Então, aqui informações dos environments, dos ambientes. Eu tenho um ambiente base, um de análise de imagens que eu criei, outro Jupyter aqui, que são os notebooks que nós podemos entrar em outro momento, que é uma maneira de rodar também o Python bem interessante, que é em tempo real ali, você pode ir interagindo com o código. Eu quero rodar o meu análise de imagens, então eu entro no Conda, Activate, ativar o ambiente análise images. Pronto, ele ativou, ele ficou com análise images e o restante do usuário que está operando. Agora eu vou aqui ao Conda List mostrar para vocês todos os pacotes que esse ambiente trouxe. Então, ou seja, nesse ambiente de análise de imagens já estão instalados todos esses recursos que eu posso utilizar no meu código. Vamos supor que eu não tivesse nenhum. Até, na verdade, vamos fazer isso. Vamos sair desse ambiente. Opa, Conda. Saímos do ambiente, vamos criar um ambiente. Conda. Conda Create. É importante a gente sempre dar uma olhadinha nos documentos, tá?
sempre dá uma olhada na documentação, porque para quem não pratica muito, é inviável memorizar, né, todos os comandos. Então, entra aqui na documentação, né, dos pacotes, dos ambientes, e aí vê o que cada um dos comandos faz. Aqui, por exemplo, eu quero criar um ambiente com um determinado nome. Então, create -n nome, vou chamar de análise somente. Então, conda create nome análise. Ele vai criar o ambiente, pode prosseguir, criou o ambiente, tá? O que eu faço agora? Eu vou entrar nesse ambiente, conda activate análise, tá? Entrou no análise. O que eu quero nesse ambiente? Eu quero que essas bibliotecas que eu estou usando, elas estejam lá no meu ambiente para que elas sejam linkadas e o código inteiro consiga rodar. Então, eu vou trazer essas bibliotecas conda install nesse ambiente, as bibliotecas NumPy, Pandas, OpenCV, e a princípio só essas aqui são suficientes. Se eu tivesse mais, por exemplo, tem a scikit-learn, tem o PyTorch, tem uma série de bibliotecas. Nesse sentido, o Python ele é muito interessante, né? Porque ele tem essa infinidade de bibliotecas aqui, ó, SciPy, Scikit-image, outras importantes aqui também, ó, o GeoPandas é importante também, bem interessante. Bom, enfim, é só entrar em cada uma delas aqui, ó, de acordo com a utilização, né, desejada, e entender como cada uma funciona. Ele pode vir aqui entender como cada uma funciona e usar o seu bel prazer. Então, quando instalo NumPy, Pandas e OpenCV, dou Enter, peço para ele instalar. Ele vai instalar, prosseguir. Ele vai instalar cada uma dessas bibliotecas e todas as dependências que são necessárias para que elas funcionem. Vai baixar uma por uma e instalar nesse ambiente. Vai ficar disponível para que eu utilize nesse ambiente. Só que demora um pouquinho. Às vezes demora. Pronto. Agora eu posso vir aqui conda list, listar para mim as bibliotecas. Aí vai puxar um monte de biblioteca que é necessária para elas funcionarem, mas eu posso vir aqui olhar as que eu preciso, elas estão de fato aqui, que é o NumPy, OpenCV e o Pandas. Eles estão instalados, tá? Agora eu posso vir aqui e novamente ls, listar os diretórios, cd documents, listar o que tem aqui dentro. Vamos entrar na pasta análise contato, cd análise contato, listo. Aqui está o processar imagens.py. Agora sim eu posso dizer para o Python 3, execute o processar imagens.py. E aí ele vai executar aquele código e gerar a pasta com a saída com todos os tratamentos de imagem que eu solicitei. Eu posso fazer depois um exemplo que eu acho que eu não fiz antes, que é mostrar que sem entrar no ambiente de programação do Conda, eu não consigo rodar aquele código, porque é só no ambiente que esses pacotes das bibliotecas estão disponíveis. Se eu não entro naquele ambiente Conda, eu não vou ter as bibliotecas à minha disposição. Podia um pouquinho mais ligeiro, por favor. Tá quase. Aí. Tá, eu vou sair do Conda deactivate. Tá, sair do ambiente de programação. A seta para cima aqui recupera
Seta para cima recupera os últimos comandos, para baixo avança para os mais recentes, né? Então vamos aqui no penúltimo comando, Python processar imagens PY. Não deu porque não tem as bibliotecas instaladas. Eu não estou num ambiente de programação Python. Então a gente percebe então que esse ambiente aqui ele é poderoso nesse sentido que a gente pode trazer várias bibliotecas, rodar códigos bem complexos e depois sair desse ambiente que não vai poluir, vamos dizer assim, né, o nosso sistema operacional. Não preciso ficar abrindo vários programas ao mesmo tempo, eu só preciso entrar naquilo que eu realmente preciso, rodar o que eu quero e deu, tá pronto. Posso mostrar depois como funciona no Windows, né? Mas no Windows eu recomendo que seja instalado o Anaconda, que é uma versão do Conda turbinada, vamos dizer assim. Porque o Anaconda ele vai trazer algumas coisas a mais. Ele traz junto uma IDE, que é como esse Visual Studio Code aqui, que é esqueci o nome. Deve estar por aqui. Spider. O Spider é uma IDE que vai ter mais ou menos essa cara aqui para digitar código. Vai ter um depurador. Ele tem mais a cara do R ou do Octave. Cadê o Octave? Aqui, GNU Octave. Ele vai ter mais essa cara aqui, ó. Digita o código num lado, ele vai te mostrar as variáveis no outro e um terminalzinho também para decompilação e os resultados, se tem alguma plotagem do outro lado. É mais ou menos nesse sentido. E ele também vai trazer mais outras coisas, ele é mais pesado nesse sentido. Eu podia ter instalado aqui no Linux o Anaconda, mas o Conda é mais leve, porque eu venho aqui e eu configuro o que eu quero. O Anaconda, ele traz junto o Jupyter, várias coisas aí diferentes e que não são necessárias, né, dependendo o tipo de análise que eu quero fazer. Deixa eu ver. Não é isso. Perdão por ter mostrado a cópia. Nós queremos olhar. Tá bom, tá. Isso aqui, ó. É isso aqui que o Anaconda traz. Ele vai trazer uma paginazinha mostrando todas as possibilidades. Se tu quiser entrar direto no terminal Python já configurado, ele vai ter uma opção aqui que, se eu não me engano, é Python Console ou Conda Console, alguma coisa assim. Mas enfim, ele já vai trazer ali e você pode ir instalando mais recursos também para usar. E para quem gosta de recurso visual, que é mais fácil clicar, é mais indicado. Deixa eu ver se eu consigo entrar no ambiente. Deixa eu fazer cd : volta um diretório para trás, tá? Vamos entrar no ambiente Conda aqui. Pera aí, vou ter que ver quais os que tem Conda. Info, Envis, Jupyter. Vou entrar no ambiente Jupyter, Conda, Activate, Jupyter. Entrei. Agora eu vou ver. Eu não sei, eu não me recordo se tem que digitar Jupyter, só Jupyter ou não. Como é que é Jupyter Notebook? Acho que é isso. Aí eu entro no ambiente Jupyter, que é um ambiente de programação voltada. Por exemplo, eu vou criar um notebook aqui, ó, em que a gente pode escrevendo comandos aqui, aqueles import OS, import NumPy, eu posso botar tudo aqui o código e ele teoricamente deveria rodar. Eu não me recordo agora se ele vai rodar ou se eu preciso configurar alguma coisa. Não vai rodar porque igual eu tenho que fazer
a chamada das bibliotecas. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode criar códigos aqui, né? 1 mais 1, peraí, 1 mais 1 igual a 2, ele vai dando a resposta direto, em passo a passo. É interessante que eu posso botar aqui também em Markdown. Deixa eu ver aqui se ele vai. Ó, ele gera texto. O Markdown ele tem umas tags que tu pode colocar, por exemplo, aqui títulos, né? Python. Opa, não virou um título. Enfim. Ah, entendeu que é código? Desculpe. Markdown. Aí, ó. É interessante para quem precisa fazer um relatóriozinho, né, do passo a passo do que fez. Para computação acadêmica é bem interessante, né? Você precisa demonstrar algo, todo passo a passo que fez. Mostra o código, mostra comentários também. Aqui já é código. Enfim, é bem interessante. E eu vou trabalhar melhor ele mais pra frente pra gente fazer uma versãozinha que possa utilizar o Jupyter. E aqui eu tô rodando na máquina, tá? Mas tem a versão Colab do Google que também dá para rodar na nuvem. E até é mais recomendado usar o do Google pelo seguinte fato: se eu rodar na minha máquina, eu estou usando a minha máquina, os recursos da minha máquina, que são bem limitados. Agora, por exemplo, deixa eu ver se o HTOP está instalado aqui. Opa! Ah, não está instalado. Tá. Mas enfim, ele mostraria os recursos da máquina, que são bem limitados. Só que no Colab do Google, não. Vou mostrar aqui, ó, ele vai rodar em uma máquina virtual lá do Google, que vai me disponibilizar aqui memória RAM, CPU e até uma CPU se eu precisar. Ó, 12 GB de RAM. Isso é bem interessante, né? 107 GB de disco. Se eu preciso fazer alguma coisa aí que eu precise de poder computacional e eu não tenho, posso utilizar o Google Colab para rodar. E o princípio é o mesmo aqui. Se eu quiser colocar um Markdown, que é texto, ele vem aqui e coloca. Código, ele vem aqui e coloca. Mesma coisa que o Jupyter. Tá bom? Acho que era isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho interessante aí de nós conversarmos. Eu vou destrinchando mais pra frente. Esse vídeo já ficou com meia hora. Talvez eu corte ele ou disponibilize assim mesmo. Fica uma conversa informal. Prometo melhorar aí a programação do conteúdo e separar melhor os conteúdos